Oi, gente, eu sou Patrícia Naves Garcia. Quero contar para vocês uma experiência que tive com uma pessoa que conheci essa semana e foi muito interessante. Um senhor que eu conheci essa semana, durante a nossa conversa, ele falou para mim assim: esse episódio me fez lembrar do meu pai, que arou a terra com as próprias mãos e tinha as mãos todas calejadas e fez isso para educar a mim e meus irmãos, cuidar da nossa família, nos sustentar, né? E ele falou isso para mim com lágrimas nos olhos, assim, eu vi que ele estava muito emocionado. E depois eu fui buscar saber dessa história desse pai, né? A gente que trabalha com as questões sistêmicas, a gente sempre tem esse bichinho, né, de querer entender as histórias familiares e tal. E aí foi tão surpreendente, porque essa informação não veio dele, né? Mas a história é que esse pai faleceu há pouco tempo, assassinado de uma forma brutal no assalto, e ele disse que quando se viu diante do pai ali, deitado naquele caixão, que a única coisa que veio à mente dele foi pensar: eu nunca respondi meu pai. Isso foi de uma profundidade tão grande que quando eu soube essa fala, eu nunca respondi meu pai, isso tocou meu coração e a minha alma e me emocionou de tal forma, porque é um exemplo incrível de um filho no lugar de filho, de um filho que respeita, que acolhe e que reconhece o próprio lugar. É tão interessante isso, porque quando nós trabalhamos dentro do nosso trabalho sistêmico, seja nas empresas, seja individualmente, seja nos relacionamentos, nós percebemos a grande dificuldade das pessoas de irem para o próprio lugar. E essa lição, essa grande lição dessa pessoa que eu tive minutos de contato, ela foi tão profunda para mim, porque quantas vezes eu questionei, julguei, condenei os meus pais, me senti maior, superior, respondi, né? Eu não posso me posicionar diante do caixão dos meus pais, que espero que demore muito, e pensar: eu não respondi meus pais, ou eu nunca respondi meu pai ou minha mãe. Eu não posso fazer isso. Quem de nós pode, será? Quantas pessoas ainda existem que têm esse profundo respeito por essa raiz? Eu falo que raiz é aquilo que empurra a árvore. E é uma grande verdade, gente. Porque vocês já observaram que a copa da árvore, ela é exatamente do tamanho das raízes? E que quando uma árvore precisa ser transportada para outro lugar, eles têm que ter um profundo estudo dessas raízes para que elas possam vir junto com a árvore, senão essa árvore morre. E ela não pode ser transplantada, né, em outro lugar, levada para outro lugar ou transferida para outro lugar. E quando nós olhamos essa questão de raízes e esse respeito por essa força que nos empurra para a vida, e sistemicamente isso é muito dito: eu tenho pai, eu tenho mãe, eu preciso honrar, sentir meus ancestrais atrás de mim, começa esse grande fluxo da vida que nos empurra, né? Essa vida veio de muito antes. Bert dizia: nós somos os sonhos de todos os nossos ancestrais. Quantas pessoas lutaram, batalharam para que seus filhos nascessem, para que a vida fluísse através deles e chegasse até nós. E quando nós nos sentimos maiores ou desrespeitamos os nossos pais, nós saímos desse lugar. A gente perde esse fluxo e nos enfraquecemos. E isso acontece com todos nós. Todos nós fazemos parte dessa grande árvore da nossa ancestralidade. Ainda que você tenha uma história, por exemplo, de adoção, gente, o fruto não cai longe da árvore, né? O próprio Bert dizia isso. O fruto cai ali, pertinho da árvore. E quando você olha a esse fruto, a semente está nele. E essa semente contém toda a árvore nela. Ali está toda a sua história. Agora, olha que coisa mais interessante ainda. Quando eu tenho toda a minha história ali, nessa árvore, né, nesse fruto, e esse fruto germina ali do lado dessa árvore,
de onde ele foi expulso e não colhido, e ele produz raízes, essas raízes que ele vai produzir vão se encontrar com a raiz dessa árvore de onde ele foi jogado, expulso, né? E aí essa ancestralidade vai entrelaçar ali. Então nós nunca podemos abrir mão dessa ancestralidade, dessa raiz, dessa força que nos impulsiona. Quanto mais eu nego isso, mais difícil para mim é crescer. E quando eu olho para esse homem que trouxe esse aprendizado para mim de uma forma tão simples, e acho que ele nem sabe que me ensinou tanto, quando eu olho para essa história, eu vejo o porquê dele ter o sucesso que ele tem. Porque nós precisamos estar plenos de pai e mãe dentro de nós para podermos nos posicionar na vida, para irmos adiante. Quantas pessoas a gente atende que tem um problema de trabalho e uma relação boa, uma relação difícil e sucesso no trabalho, problema de saúde e uma boa relação, problema de saúde e um bom trabalho, nunca está completo, porque quando você olha para trás tem algo lá naquele pai, naquela mãe, que não foram reconhecidos e respeitados. E isso, gente, independente do que esse pai e essa mãe tenham feito, viu? Porque eles nos deram a vida, eles nos deram algo que ninguém mais vai dar. Eu não me canso de dizer isso. A gente pode ter sido muito bem acolhido por um tio, por um padrasto, por uma madrasta, mas enfim, quem nos deu a vida foi esse encontro desse pai com essa mãe, que permanece em nós. Ainda que o marido, mulher, o namorado, namorada, que o encontro tenha sido um encontro fortuito de uma noite, eles permanecem em nós unidos porque eles nos compõem, nos criam. E precisamos respeitar esses pais. Precisamos respeitar essa raiz. E quando vamos para uma outra família, criar uma família com o nosso parceiro ou parceira, nós também precisamos respeitar essa raiz. Que ela continue empurrando a nossa árvore, fortalecendo o nosso galho. Quando a minha árvore se entrelaça com uma outra árvore, se eu não dou a sustentação necessária para a minha raiz, essa outra árvore vai consumir o meu galho. E a minha árvore vai enfraquecer. Então eu também preciso respeitar a ancestralidade do meu parceiro, a história do meu parceiro. Porque o pai e a mãe do meu parceiro ou da minha parceira estão nele. Ele é aqueles dois. Ele é aquela história familiar. Porque o fruto não cai longe da árvore. Então, quando eu tento abrir mão da minha história familiar para fazer parte só dessa história da família do meu parceiro ou da minha parceira, eu também me enfraqueço. Enfraqueço a minha relação. E quando eu enfraqueço a minha árvore, a minha história, aquele fluxo da vida para. Quantas vezes nós atendemos histórias de famílias que não fluíram? Aquele sistema simplesmente acabou. Porque houve ali uma quebra desse fluxo, um desrespeito muito profundo. Claro que existem outras dinâmicas que também acontecem, mas essa é uma dinâmica muito comum. E é interessante que isso também acontece nas empresas. Quando você desrespeita seus fundadores, aqueles que vieram antes, quem contribuiu para o sucesso da empresa, quando as pessoas que devem ser vistas não são vistas, isso também prejudica o negócio. Cada um, gente, tem o seu lugar. E esse senhor, nesse dia, me deu um grande ensinamento sobre lugar. E é interessante que ele falou assim, mais tarde não poderei estar com vocês, porque preciso levar meu sogro ao médico. E ele só tem a mim e minha esposa. E aí ele mostrou um grande respeito pela árvore do outro. Porque ele podia, na posição que ele tem, na condição que ele tem, mandar um motorista levar o esposo, ou a mulher esposa, ou ter uma enfermeira que levasse, mas ele fez questão. Isso é respeitar aqueles que vieram antes, não só no nosso sistema, como também no sistema do nosso parceiro. Respeito e reconhecimento. E ficar no seu lugar. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. A raiz empurra a árvore. Respeitem suas raízes. Um beijo grande, sejam todos felizes e fiquem todos sempre com Deus.